Conhecimento. Desejo de conhecer. Diário do Comércio, 10 de janeiro de 2011. É natural no ser humano o desejo de conhecer. Quando li pela primeira vez esta sentença inicial da Metafísica de Aristóteles, mais de 40 anos atrás, ela me pareceu um grosso exagero. Afinal, por toda parte onde olhasse, na escola, em família, nas ruas, em clubes ou igrejas, eu me via cercado de pessoas que não queriam conhecer coisíssima alguma, que estavam perfeitamente satisfeitas com suas ideias toscas sobre todos os assuntos, e que julgavam um assinte a mera sugestão de que se soubessem um pouco mais a respeito suas opiniões seriam melhores. Precisei viajar um bocado pelo mundo para me dar conta de que Aristóteles se referia à natureza humana em geral, e não à cabeça dos brasileiros. De fato, o traço mais conspícuo da mente dos nossos compatriotas era o desprezo soberano pelo conhecimento, acompanhado de um neurótico temor reverencial aos seus símbolos exteriores, diplomas, cargos, espaço na mídia. Observa-se essa característica em todas as classes sociais, e até mais pronunciada nas ricas e prósperas. Qualquer ignorante que houvesse recebido em herança do pai uma fábrica, uma empresa de mídia, um bloco de ações da Bolsa de Valores, julgava-se por isso um Albert Einstein, misto de Moisés e Lao Tse, nascido pronto e habilitado instantaneamente a pontificar sobre todas as questões humanas e divinas sem a menor necessidade de estudo. Se houvesse lido alguma coisa no último número da Time ou do Economist, então ninguém segurava o bicho. Suas certezas erguiam-se até as nuvens, imóveis e sólidas como estátuas de bronze, sempre acompanhadas, é claro, das advertências céticas de Praxis quanto às certezas em geral, sem que a criatura notasse nisso a menor contradição. Caso faltassem os semanários estrangeiros, um editorial da Folha supria a lacuna, fundamentando verdades inabaláveis que só um pedante viciado em estudo ousaria contestar. Dessas mentes brilhantes, aprendi lições inesquecíveis. O comunismo acabou, esquerda e direita não existem, Lula é um neoliberal, a Amazônia é o pulmão do mundo, o Brasil é um modelo de democracia, a Revolução Francesa instaurou o reino da liberdade, a Inquisição queimou 100 milhões de hereges, as armas são a causa eficiente dos crimes, o aquecimento global é um fato indiscutível, os cigarros matam pessoas à distância, o narcotráfico é produzido pela falta de dinheiro, as baleias são hienas evoluídas e o Foro de São Paulo é um clube de velhinhos sem qualquer poder. Se continuasse a dar-lhes ouvido, hoje eu seria reitor da Escola Superior de Guerra, ou talvez senador da República. Longe do Brasil, encontrei enfermeirinhas, caixeiros de loja e operários da construção civil, que ao saber-me autor de livros de filosofia, arregalavam 2 olhos de curiosidade, me crivavam de perguntas e me ouviam com a atenção devota que se daria a um profeta vindo dos céus. Por incrível que pareça, interesse e humildade similares observei entre potentados da indústria e das finanças, figurões da mídia e da política, até mesmo professores universitários, uma raça que no Brasil é imune. As tentações cognitivas mostravam querer aprender alguma coisa. Aristóteles tinha razão. O desejo de conhecer é inato. O Brasil é que havia falhado em desenvolver nos seus filhos a consciência da natureza humana, preferindo substituí-la por um arremedo grotesco de sabedoria infusa. O poder de conhecer. O Globo. 4 de agosto de 2001. Experimentai de tudo e ficai com o que é bom. Aconselha o apóstolo. Experiência, tentativa e erro. Constante reflexão e revisão do itinerário. Tais são os únicos meios pelos quais um homem pode, com a graça de Deus, adquirir o conhecimento. Isso não se faz do dia para a noite. Veritas filia temporis, dizia São Tomás de Aquino. A verdade é filha do tempo. Não me venham com fulgurações místicas e intuições súbitas. Que lasai, mas mesmo elas requerendo preparação, esforço, humildade, tempo.
Até Cristo, no cume da agonia, lançou ao ar uma pergunta sem resposta. Por que nós, que só somos filhos de Deus por delegação, teríamos o direito congênito a respostas imediatas? O aprendizado é impossível sem o direito de errar e sem uma longa tolerância para com o estado de dúvida. Mais ainda, não é possível o sujeito orientar-se no meio de uma controvérsia sem conceder a ambos os lados uma credibilidade inicial, sem reservas, sem medo, sem a mínima prevenção interior, por mais oculta que seja. Só assim a verdade acabará aparecendo por si mesma. O verdadeiro homem de ciência aposta sempre em todos os cavalos e aplaude incondicionalmente o vencedor, qualquer que seja. A isenção não é desinteresse. Distanciamento frio é paixão pela verdade desconhecida. É amor à ideia mesma da verdade, sem pressupor qual seja o conteúdo dela em cada caso particular. Não há nada mais estúpido do que a convicção geral da nossa classe letrada de que não existe imparcialidade, de que todas as ideias são preconcebidas, de que tudo no mundo é subjetivismo e ideologia. Aqueles que proclamam essas coisas provam apenas sua total inexperiência da investigação, científica ou filosófica, não dando valor à sua própria inteligência, porque jamais a testaram. Apressam-se em prostituí-la à primeira crença que os impressione, e daí deduzem, com demência soberba, que todo mundo faz o mesmo. Não sabem que uma aposta total no poder do conhecimento bloqueia, por antecipação, todas as apostas parciais em verdades preconcebidas. Se o que está em jogo para mim no momento da investigação não é a tese X ou Y, mas o valor da minha própria capacidade cognitiva, pouco se me dá que vença X ou vença Y. Só o que importa é que eu mesmo, enquanto portador do espírito, saia vencedor. Nenhuma crença prévia, por mais sublime que seja o seu conteúdo, vale esse momento em que a inteligência se reconhece no inteligível. Quem não viveu isso não sabe como a felicidade humana é mais intensa, mais luminosa e mais duradoura que todas as alegrias animais. Infelizmente, a classe intelectual está repleta de indivíduos que não conhecem da inteligência senão seu aparato de meios, a lógica, a memória, os sentimentos, cada qual prezando mais um ou outro desses instrumentos, conforme suas inclinações pessoais, mas não tem a menor ideia do que seja a inteligência enquanto tal, a inteligência enquanto poder de conhecer o real. É impressionante como o poder mesmo que define a atividade dessas pessoas, o intelecto, pode ser desprezado, ignorado, reprimido e por fim totalmente esquecido na prática diária de seus afazeres nominalmente intelectuais. O culto da razão ou dos sentimentos, das sensações ou do instinto, da fé cega ou do pensamento crítico, não é senão o resíduo supersticioso que sobra no fundo da alma obscura quando se perde o sentido da unidade da inteligência por trás de todas essas operações parciais. A inteligência, com efeito, não é uma função, uma faculdade em particular. É a expressão da pessoa inteira, enquanto sujeito do ato de conhecer. A inteligência não é um instrumento, um aspecto, um órgão do ser humano. Ela é o ser humano mesmo, considerado no pleno exercício daquilo que nele há, de mais essencialmente humano. Perguntaram-me uma vez num debate como definia a honestidade intelectual. Sem pestanejar, respondi: é você não fingir que sabe aquilo que não sabe, nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. Se sei, sei que sei. Se não sei, sei que não sei. Isto é tudo. Saber que sabe é saber. Saber que não sabe é também saber. A inteligência não é, no fundo, senão o comprometimento da pessoa inteira no exercício do conhecer, mediante uma livre decisão da responsabilidade moral. Daí que ela seja também a base da integridade pessoal, quer no sentido ético, quer no sentido psicológico. Todas as neuroses, todas as psicoses, todas as mutilações da psique humana se resumem no fundo a uma recusa de saber. São uma revolta contra a inteligência. Revoltas contra a inteligência, psicoses, portanto, à sua maneira. São também as ideologias e filosofias que negam ou limitam artificiosamente o poder do conhecimento humano, subordinando-o à autoridade, ao condicionamento social, ao beneplácito do consenso acadêmico, aos fins políticos de um partido, ou, pior ainda,
subjugando a inteligência enquanto tal a uma de suas operações ou aspectos, seja a razão, seja o sentimento, seja o interesse prático ou qualquer outra coisa. É claro que para cada domínio especial do conhecimento e da vida, uma faculdade em particular se destaca, ainda que sem se desligar das outras: o raciocínio lógico nas ciências, a imaginação na arte, o sentimento e a memória no conhecimento de si, a fé e a vontade na busca de Deus. Mas, sem a inteligência, o que é cada uma dessas funções? Ou a justa posição mecânica de todas elas, senão uma forma requintada de fetichismo? O que é uma imaginação que não intelige o que concebe, um sentimento que não se enxerga a si mesmo, uma razão que raciocina sem compreender, uma fé que aposta às cegas, sem a visão clara dos motivos de crer? São cacos de humanidades, jogados num porão escuro onde cegos tateiam em busca de vestígios de si mesmo. Toda cultura que se construa em cima disso não será jamais senão um monumento à miséria humana, um macabro sacrifício diante dos ídolos. Só o inteligir, assumido como estatuto ontológico e dever máximo da pessoa humana, pode fundamentar a cultura e a vida social. Por isso, não há perdão para aqueles que, vivendo das profissões da inteligência, a rebaixam e a humilham. Cada vez que um desses indivíduos grita, seja na língua que for, seja sob o pretexto que for, abarro-la a inteligência, é sempre o coro dos demônios que ecoa do fundo do abismo. Viva la muerte! Sem testemunhas. O Globo, 22 de julho de 2000. Temos de nos desmascarar para alcançarmos aquela autenticidade interior de uma cultura em que poderemos um dia nos reconhecer e nos sentir realizado. José Osvaldo de Meira Pena. Albert Schweitzer, em minha infância e mocidade, lembro o instante em que pela primeira vez sentiu vergonha de si. Ele tinha por volta de 3 anos e brincava no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos, o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já havia passado fazia vários minutos e que continuava a chorar só para obter a atenção da plateia. Ao relatar o caso, Schweitzer era um septuagenário. Tinha atrás de si uma vida realizada, uma grande vida de artista, de médico, de filósofo, de alma cristã devotada ao socorro dos pobres e doentes. Mas ainda sentia a vergonha dessa primeira trapaça. Esse sentimento atravessara os anos, no fundo da memória, dando-lhe repuxões na consciência, a cada nova tentação de auto-engano. Notem que, em volta, ninguém tinha percebido nada. Só o menino Schweitzer soube da sua vergonha. Só ele teve de prestar contas de seu ato, ante sua consciência e seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo, os atos sem testemunha, como costumo chamá-los, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. Só aquele que na solidão sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo e contra si mesmo é capaz de julgar os outros com justiça, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos da propaganda, pelo interesse próprio disfarçado em belos pretextos morais. A razão disso é autovidente. Um homem tem de estar livre de toda fiscalização externa para ter a certeza de que olha para si mesmo, e não para um papel social, e só então pode fazer um julgamento totalmente sincero. Somente aquele que é senhor de si é livre, e ninguém é senhor de si se não aguenta nem olhar sozinho para dentro de seu próprio coração. Mesmo a conversa mais franca e a confissão mais espontânea não substituem esse exame interior, porque, aliás, só valem quando são expressões dele, não efusões passageiras, induzidas por uma atmosfera casualmente estimulante ou por um sincerismo vaidoso. Mais ainda, não é apenas a dimensão moral da consciência que se desenvolve nesse confronto, é a consciência inteira, cognitiva, estética, prática, pois ele é, ao mesmo tempo, aproximação e distanciamento. É o julgamento solitário que cria a verdadeira intimidade do homem consigo mesmo, e é também ele que cria a distância, o espaço interior na qual as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos são assimilados, aprofundados e personalizados. Sem esse espaço, sem esse mundo pessoal conquistado na solidão, o homem é apenas um tubo onde as informações entram e saem,
como alimentos, transformadas em detritos. Ora, nem todos os seres humanos foram brindados pela providência com a percepção espontânea e o julgamento certeiro de seus pecados. Sem esses dons, o anseio de justiça se perverte em inculpação projetiva dos outros e em racionalização, no sentido psicanalítico do termo. Quem não os recebeu de nascença tende a adquiri-los pela educação. A educação moral, pois, consiste menos em dar a decorar listas do certo e do errado do que em criar um ambiente moral propício ao autoexame, à seriedade interior, à responsabilidade de cada um saber o que fez quando não havia alguém olhando. Durante 2 milênios, um ambiente assim foi criado e sustentado pela prática cristã, do exame de consciência. Há equivalentes dela em outras tradições religiosas e místicas, mas nenhum na cultura laica contemporânea. Há as psicanálises, as psicoterapias, mas só funcionam nesse sentido quando conservam a referência religiosa à culpa pessoal e ao seu resgate pela confissão diante de Deus. E à medida que a sociedade se descristianiza, ou muteiris mutandis, se desislamiza, se desjudaiza, etc., essa referência se dissolve e as técnicas clínicas tendem justamente a produzir o efeito oposto, a abolir o sentimento de culpa, trocando-o ora por um endurecimento egoísta confundido com maturidade, ora por uma adaptatividade autocomplacente, desfibrada e cafajeste, confundida com sanidade. A diferença entre a técnica religiosa e seus sucedâneos modernos é que ela sintetizava numa mesma vivência dramática a dor da culpa e a alegria da completa libertação. E isto, as éticas leigas não podem fazer, justamente porque lhes falta a dimensão do juízo final, da confrontação com o destino eterno, que dando a essa experiência uma significação metafísica, elevava o anseio da responsabilidade pessoal às alturas, de uma nobreza de alma com o qual as exterioridades da ética cidadã não podem nem mesmo sonhar. Há 2 séculos, a cultura moderna vem fazendo o que pode para debilitar, sufocar e extinguir na alma de cada homem a capacidade para essa experiência suprema, na qual a consciência de si é exigida ao máximo e somente na qual, alguém pode adquirir a autêntica medida das possibilidades e deveres da condição humana. A ética laica, a educação para a cidadania, é o que sobra no exterior quando a consciência interior se cala e quando as ações do homem já nada significam além de infrações ou obediências a um código de convencionalismo e de interesses casuais. Ética, aí, é pura adaptação ao exterior, sem outra ressonância íntima senão aquela que se possa obter pela internalização forçada de slogans, frases feitas e palavras de ordem. Ética, aí, é o sacrifício da consciência no altar da mentira oficial do dia.